Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora você fica bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo. A polícia da Espanha iniciou uma investigação num laboratório próximo à área onde foi detectado o vírus da peste suína africana. As buscas têm como objetivo determinar a origem do surto da doença, identificada no mês passado. A polícia espanhola investiga a origem do surto do vírus da peste suína africana no país. Agentes estiveram em um laboratório na região metropolitana de Barcelona. Todos os 26 casos da doença detectados na Espanha foram em javalis selvagens encontrados mortos na mesma área de mata que fica próxima aos locais das buscas. O presidente regional da Catalunha, Salvador Illa, afirmou que ainda não há informações conclusivas sobre a origem da doença ou sobre a possibilidade de ter escapado de um laboratório. Este é o primeiro foco do vírus na Espanha desde 1994. Inofensiva para os seres humanos, a peste suína africana é uma doença viral hemorrágica com uma taxa de mortalidade de quase 100% para suínos. Embora não tenham se espalhado para as fazendas de criação doméstica, os casos frearam as exportações do país espanhol, terceiro maior produtor mundial de carne suína e seus derivados. A aprovação no Senado de um projeto que altera as penas para crimes contra o Estado Democrático de Direito provocou reação imediata no Palácio do Planalto e abriu uma nova frente de disputa no Congresso. A proposta, que pode reduzir de forma significativa condenações ligadas aos atos golpistas, passou a ser associada diretamente ao futuro judicial de Jair Bolsonaro e de seus aliados, ampliando a polarização política e social em torno do tema. Nas ruas de São Paulo, há muita controvérsia sobre o assunto. Eu acredito que reduzir a pena não é o caminho. Eu acredito que a nossa legislação ela deve ser revista e ela deve ter uma penalidade aplicada para cada tipo de crime conforme a gravidade do crime, e o crime que ele está sendo indiciado é grave. Porque já demorou tanto para que alguma coisa acontecesse, dado todos os crimes que foram cometidos, e agora simplesmente o pessoal que tem mais dinheiro vai fazer o possível para que nenhuma consequência caiba às pessoas que fizeram os crimes, e isso é algo absurdo e inaceitável. Porque essas penas, além de terem sido exorbitantes, nem deviam ter sido aplicadas, porque o povo estava lá e não queria dar golpe nenhum. Horas depois de aprovado no Senado, o presidente Lula afirmou que vai vetar o PL. Eu quero dizer para vocês que, com todo o respeito que eu tenho ao Congresso Nacional, a hora que chegar na minha mesa, eu vetarei. Tá? Isso não é segredo para ninguém. Ao chegar na minha mesa, eu vetarei. O veto presidencial, no entanto, poderia ser derrubado posteriormente pelo Congresso. Além de beneficiar Bolsonaro, a medida também poderia conceder liberdade condicional a mais de 100 apoiadores do ex-presidente, presos pelos ataques de 8 de janeiro de 2023 em Brasília, uma semana após a posse de Lula. O STF derrubou o marco temporal para demarcação de terras indígenas aprovados pelo Congresso, por considerar o projeto inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal invalidou o marco temporal, lei que representa um obstáculo para a demarcação de terras indígenas em regiões como a Amazônia, cuja proteção é considerada crucial na luta contra a crise climática. As reivindicações dos povos indígenas sobre seus territórios no Brasil são objetos de uma longa disputa com o influente setor do agronegócio e seus aliados no Congresso. O STF rejeitou o marco temporal aprovado em 2023 pelo Congresso. A lei limita as reivindicações dos povos originários às terras onde estavam presentes, quando foi promulgada a atual Constituição em 1988. Os indígenas, que somam 1.700.000 pessoas no Brasil, consideram a tese inadmissível e criticaram a norma durante a COP30, que aconteceu em novembro na cidade de Belém. Eles argumentam que muitos povos foram expulsos ao longo da história de seus territórios ancestrais, em particular durante a ditadura militar entre 1964 e 1985. Especialistas consideram que as reservas indígenas são um escudo contra o desmatamento e os incêndios, que afetam grandes faixas de vegetação essenciais para absorver gases do efeito estufa. Em 2023, o STF já havia declarado inconstitucional a tese do marco temporal.
Essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Às 15h30, o Kleber Werneck volta com mais notícias para você na edição da tarde do Redação Hit. Tchau!